Descobre vidas alternativas à tua, quinzenalmente em www.vidasalternativas.eu. O Vidas Alternativas entra hoje numa modalidade diferente, que é entrevistar Francisco Mendes, que é um dos promotores de uma nova organização não governamental ou de um novo movimento que se chama a si próprio de Mais Democracia. É um movimento de ruptura, mas também um movimento que traz algumas ideias novas para a sociedade civil portuguesa, para a cidadania e até para a política portuguesa. Surgiu há cerca de um mês, pelo menos em público, ou quiçá menos, mas ninguém melhor do que ele nos poderá explicar os objetivos, as finalidades e as estratégias deste movimento novo na sociedade portuguesa e que certamente merecerá a atenção de todos os nossos ouvintes e não só. Obrigado, Francisco Mendes. E então, explica lá como surge o Mais Democracia. Olha, António, o movimento Mais Democracia surge de uma ideia já de abril de 2011, já há muito tempo, portanto, quando eu e um grupo de outras pessoas tomámos consciência, ou melhor, tomámos consciência de que tínhamos que dar o nosso contributo para este país, aproveitando uma experiência de cidadania anterior que tínhamos em conjunto e que achávamos que não poderíamos deixar morrer completamente. Isto já nessa altura, hoje muito mais sentido fará, mas já nessa altura ao centro. Eu, muito pessoalmente, digo, tu sabes, eu tenho uma filha que fui pai de arte, portanto, tenho uma filha ainda com 6 anos, e sinto uma responsabilidade enorme perante ela, e quando digo perante ela, estou a dizer perante todas as crianças, perante todos os jovens deste país, de fazer alguma coisa. E depois dessa experiência que tínhamos tido, achei eu e achámos todos nós, ao que creio, que se a deixássemos morrer, se não fizéssemos nada, se não a aproveitássemos, corriam o risco de, daqui a uns anos, a minha filha me dizer: pai, tu pudeste fazer alguma coisa, pudeste pelo menos tentar fazer alguma coisa por este país, por este mundo, e não o fizeste. Deixaste isso ficar tudo para trás. Então, o que é que nós pensámos que seria o ideal nessa altura? Em abril de 2011 fizemos uma reunião, na altura foi em Lisboa, no restaurante da Expo, onde comemos e nos reunimos depois à tarde, como gostam os bons portugueses normalmente, e criámos um primeiro movimento completamente informal, um movimento de Facebook, um movimento de trocas e opiniões, um movimento para fazer umas tertúlias e, como tal, chamava a tertúlia da cidadania. O que se verificou ao longo desse ano, apesar do esforço, sobretudo, e aqui tenho que fazer uma homenagem ao Fernando Faria, que esteve sempre à frente e a promover esse movimento informal, o que chegámos à conclusão é que, dessa forma, não íamos longe. O que nós queríamos realmente era ter uma influência concreta nos poderes instituídos, uma influência diferente, já lá vamos, que era termos novas respostas num país e num mundo em que a crise, nessa altura, há um ano e tal atrás, há um ano e meio atrás, e agora muito mais, é não só económica, mas também muito, e mais ainda, creio eu, de valores, cultural e do próprio conhecimento das pessoas, e daquela forma não estávamos a conseguir ter essa real influência. Então tínhamos que fazer algo diferente. E esse algo diferente pensámos que poderia ser integrar-nos numa estrutura já existente ou criar algo novo. Mas a criar algo novo teria que ser algo com uma estrutura tipo associação, portanto, algo que funcionasse de uma forma mais efetiva. Como não nos resolvíamos a 100% nos movimentos e nas outras instituições existentes, considerámos que teríamos que criar algo novo, algo diferente, mas não esquecendo nunca que as ações conjuntas, as parcerias com essas outras associações, esses outros movimentos, seriam essenciais. E é isso que neste momento está a começar a ser posto em prática. E essas associações, esses movimentos que falo, seriam e serão movimentos e associações de âmbito político, cívico, mas também culturais e de solidariedade. Isso é essencial para nós, parece-nos essencial. E então chegámos à altura de formar essa tal estrutura, essa tal associação. Para isso, constituímos com um grupo inicialmente de 8 pessoas, 9, constituímos o que chamámos uma coordenação nacional fundadora deste movimento que se veio a chamar o Mais D, e fizemos uma primeira reunião em Lisboa no dia 30 de outubro, onde foram
começámos a estruturar e a aprovar alguns dos documentos estruturantes que daqui a um nadinha já teremos certamente hipótese de falar, e depois finalmente em Santarém, agora no dia 10 de novembro, portanto dizias há cerca de um mês, esta última fase foi ainda só há uma semana, fizemos então uma reunião, ou a Assembleia Geral, onde foram aprovados os estatutos, que também provavelmente teremos hipótese a seguir, se assim me entenderes, de falar um pouco, sobre o essencial disso e sobre o seu objeto, e aprovaram-se ou elegeram-se os primeiros órgãos sociais desta nova associação. E assim surge o Mais D, que é, de seu nome, Mais D, Democracia em Movimento. Portanto, este D quer dizer mais democracia, diretamente quer dizer isto. Acho que quer dizer também mais desenvolvimento, esperemos para o futuro. Talvez até, agora aqui brincando um bocadinho ou não, e pensando nos Ds do tempo 25 de Abril, mais descolonização, se calhar agora em sentido contrário, porque na altura falava-se mais descolonização, ou além de descolonização, desculpem, porque nós teríamos, ou era entendimento que se deveria fazer a descolonização das nossas colónias, agora se calhar é um bocadinho ao contrário, nós temos a dependência, somos dependentes e temos a supremacia de outros países, mas este mais D, como eu estava a dizer, quer muito também dizer, e queremos muito que queira dizer, mais diferença. Portanto, ou seja, novas respostas. Ora bem, eu marcar a diferença que creio que neste momento interessa à sociedade portuguesa, que já está farta de mais do mesmo, da forma burocrática como dois partidos conquistaram o poder, fazendo um partido único, na verdade, que se alternam sistematicamente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que, sem dúvida, são também, não exclusivamente, é preciso dizer, os responsáveis pela situação em que estamos a viver. E eu, quando digo não exclusivamente, porque houve aqui uma aceleração histórica com a globalização e com as incapacidades da comunidade europeia de resolver muitas coisas que em altura própria podiam ter sido resolvidas. Mas vamos agora, em termos de estratégias, marcar já uma que vocês fizeram aqui há dias. Que foi no dia em que esteve cá a senhora Merkel, fizeram uma ação lá em Belém que resultou alguma coisa. Em breves palavras, conta para as pessoas perceberem como já estão a marcar a diferença. Olha, David, essa pegas aí no assunto e depois quereria voltar à questão que falaste no início do bipartidarismo e do PSD e do PS e tudo isso. Mas, pegando então no que estás a dizer da segunda-feira, do dia em que esteve a senhora Merkel em Portugal, e que nós internamente chamámos de dia N, isso foi um dia extremamente interessante para nós. Foi a nossa primeira ação no terreno, a primeira ação de rua, e que correu de uma maneira que eu posso considerar espetacular. E isto porquê? Nós pensámos uma ação em que estaríamos em Belém, quando da chegada ao Palácio de Belém da senhora Merkel, estaríamos presentes, como estivemos, com uns enormes balões pretos que tinham inscrito Mais D, o nosso movimento, e que suportavam umas estruturas, uns painéis, com algumas frases, como diziam Portugal e não é um país de Merkel, e outras frases semelhantes com alguns trocadilhos, e que pretendiam marcar a nossa posição, a nossa oposição, digamos assim, às políticas da senhora Merkel e da Alemanha relativas a Portugal e não só. Encurtando as questões, vocês mandaram balões para o ar com um suporte de um painel que vinha escrito em português e em alemão, dirigido à senhora Merkel, com as frases alusivas que são importantes à situação. Também fizeram outra coisa, que foi também num outro grupo de balões, lançarem um painel com um grande cheque, que era o cheque da dívida portuguesa às sociedades internacionais, a quem dizem que devemos. Foi isso, exatamente. Era um cheque com o valor dos 34.400 milhões de euros e que foi lançado também no final, tal como todos os outros cartazes para o ano. E passado a favor do Deutsche Bank, que era um cheque a favor do Deutsche Bank, um cheque a copiar. E despertou muita atenção da comunicação social, das televisões, inclusivamente da Rússia. Esse cheque foi passado na televisão, numa televisão russa, espanhola, angolana e de vários outros países lá estavam presentes. Mas vamos agora mergulhar na diferença, porque senão não temos tempo. Vocês escreveram uma carta com 7 pontos. E esses 7 pontos marcam algumas diferenças da política, ou pelo menos daquilo que vocês acham que é importante fazer-se. Gostaria que me enunciasses o que é que há, que são esses 7 pontos e aquilo que consideras mais relevante. Muito bem, e vou pegar precisamente os 2 primeiros pontos que têm a ver com o que tu há pouco disseste, da predominância dos partidos políticos da forma como nós os conhecemos na nossa sociedade. E então os 2 primeiros pontos dessas 7 ideias, dessa Carta de Princípios, dessas 7 ideias para Portugal, são precisamente o participar e mobilizar e
foi combater a partidocracia. O que é que nós queremos dizer com isso? Atualmente temos uma participação dos portugueses em geral, muito dos jovens também, muito pouco dos jovens também, e é necessário incentivar cada vez mais a participação e mobilização de todos os portugueses, arranjando novas formas de participação, mais modernas, e que sejam alternativas precisamente a esse bipartidarismo de que falava. Nós não estamos com isto minimamente a dizer que estamos contra os partidos, muito pelo contrário. Portanto, nós defendemos na mesma democracia representativa, no entanto, achamos que elas têm que estar a par com a democracia participativa e com a igualdade de acesso à representação autárquica e parlamentar também dos cidadãos. Aliás, nos nossos estatutos mesmo, no artigo 2º, que é o artigo essencial e que define o que são os objetos deste movimento, é dito que é necessário mobilizar todas as gerações de portugueses, até que incluímos, obviamente, e muito jovens, para a vida política, promovendo a educação para a cidadania, e dizemos também que é necessário contribuir para a renovação da democracia, da cidadania e da ética. Há uma ideia que vocês também têm, se não me engano, nesse segundo artigo, nesse segundo ponto do artigo, que é a mobilização das mulheres e a luta pela igualdade de género. Sim, isso não é propriamente referido explicitamente nestes dois pontos, é depois referido no quinto, mas sim, é essencial para nós a igualdade e o mesmo tipo de acessos, quer entre homens e mulheres, quer em termos de idade, em termos de raças, credo, orientações sexuais, estatuto económico, inclusivamente, e outros, tudo isso. Obviamente que isso é um ponto essencial. É referido muito explicitamente e um pouco desenvolvidamente no ponto 5º desta carta. Justamente estes pontos que vocês estão a falar já marcam um pouco a diferença com os outros partidos. Mas, para além disso, há outras áreas em que vocês também acentuam a diferença. Estou-me a lembrar de um ponto, que eu não sei qual é o artigo, em que falam da ecologia e outro em que falam também, para além da Europa e da globalização, na lusofonia. Exatamente, estás a falar precisamente dos dois últimos. Relativamente ao ambiente, esse ponto é o sustentabilizar o ambiente e é complementado também até com uma das alíneas dos objetivos expressos nos nossos estatutos e que diz mesmo que é defender uma política ambiental e sustentável. Isto é essencial a par de todas as outras defesas, todos os outros princípios que aqui apresentamos. Quando referes à lusofonia e as comunidades lusófonas, estamos a falar aqui do ponto 7º em desenvolver a relação com todas as comunidades lusófonas, com a lusofonia em geral. Isto não quer dizer virar as costas propriamente para a Europa, mas quer dizer que nos temos de virar muito para os países da atual CPLP e que, se calhar, o nosso empenho todos tem estado demasiado virado para a comunidade europeia, a União Europeia. Aliás, esse é um outro ponto que ainda aqui não falámos, se bem que é mais transversal a quase todos, a muitos movimentos de alguma contestação, que é o ponto 4 e que tem a ver com a necessidade de renegociar a dívida pública e de questionar o euro até. No renegociar a dívida pública, obviamente, não defendemos que a posição radical de não pagar a dívida. O que nós defendemos é que os juros dessa mesma dívida e alguns outros aspectos do memorando têm que ser alterados. Não faz sentido nenhum, obviamente, que para o ano vamos pagar 7,4 mil milhões de euros de juros, quando é um valor praticamente igual ou até ligeiramente superior ao do BES. Para terminar, falta dizer quando é que as pessoas podem encontrar este grupo e qual é as próximas iniciativas que vai tomar. Portanto, para encontrar este grupo, e assim aqui agora nesta emissão de rádio, a maneira mais fácil é através do nosso site na internet, maisdemocracia.org. No Facebook, temos um grupo extremamente dinâmico no Facebook, com 11 mil adeptos. Também escrevendo Mais Democracia, do Pegado, também é fácil de nos encontrar. Penso que estas serão as duas formas mais evidentes e mais diretas de poderem contatar connosco e de poderem tornar associados deste Mais D. E quanto é que custa ser associado? A nossa cota é livre. Uma vez que estamos numa altura em que a situação económica, e não só, de todos ou quase todos, é difícil, não queremos que ninguém deixe de ser associado do Mais D só porque não possa pagar uma cota. Portanto, nós propomos cotas entre 10 e 20 euros anuais. No entanto, se alguém só puder pagar €1, não vai deixar de ser associado por Mais D por causa disso. Muito bem. Aqui encerramos a nossa conversa na expectativa de podermos ter novidades vossas. Também sei que se querem envolver no plano da cultura, mas isso já não nos deu tempo para falarmos, para numa próxima entrevista darmos continuidade a esta conversa, que me parece importante, porque é necessário que a cidadania se renove, que a cidadania tenha mais intervenção na vida pública portuguesa.
Vidas Alternativas. Em www.vidasalternativas.eu. Chegaram finalmente a Portugal os genéricos de alta perfumaria. E se quer chegar a eles para andar perfumada ou perfumado com preços muito competitivos, não deixe de nos contactar e ir visitar a nossa página no Vidas Alternativas. De novo vamos conversar com o arquiteto Luís Mateus, que é um republicano e um laicista, que nos vai fazer aqui as suas costumeiras abordagens sobre as situações que estamos a atravessar nesta crise cultural, social, económica, política e financeira, europeia, mundial e portuguesa, para não falar em ibérica ou do norte do Mediterrâneo. Esta grande envolvência em que todos andamos à procura de encontrar algumas soluções para sobrevivermos e para vivermos com dignidade. Obrigado, Luís Mateus. E então, qual é a tua abordagem desta semana? Olha, antes de mais, a saudar essa tua introdução, porque de facto tem sido esse o quadro que tem sido referência das nossas conversas e já usar esta parte. Tudo o que está a passar nesta altura é planetário, digamos, tem implicações e é efeito de questões que são planetárias, e que, se não forem entendidas assim, não é possível solucioná-las, porque não há, se a gente não percebe as coisas, a gente não as consegue modificar, não as consegue condicionar. Isto para lembrar aqui que ainda ontem fiquei chocadíssimo quando ouvi a ilustre visitante que vai aparecer aí muito brevemente, a Angela Merkel. Ontem, dia 8 de novembro, que é para as pessoas saberem. Portanto, ela fez declarações, vi num dos noticiários da televisão, fez declarações num fórum qualquer da política alemã, não sei precisar qual, parlamento, coisa que o valha, dizendo no fundo isto, que a política da austeridade que ia ter que ser prolongada por mais meia dúzia de anos, e que estava a surtir efeito, dizia ela. E porquê é que ela dizia isto? E ela justificou. Porque em países como Portugal, ou a Espanha, ou a Itália, ou a Grécia, o custo da mão de obra tinha baixado. E, portanto, eram países que eram hoje mais competitivos. Eu não sei o que é que aconteceria se ela dissesse que o custo da mão de obra na Alemanha tinha baixado e que a Alemanha se tinha tornado mais competitiva. Sei que não gostei de ouvir isto dito em relação aos portugueses, porque, no fundo, ela está a considerar, e aí estamos no tal quadro planetário, ela está a considerar, e isso, por um lado, é verdade, que nós estamos em concorrência direta com a economia chinesa, por exemplo, ou a indiana, onde, de facto, a mão de obra é muito barata. Mas em vez de pensar e promover a subida do rendimento dos chineses ou dos indianos, ou das pessoas que têm sido, digamos, de segunda linha ou de segunda classe neste nosso planeta, em vez de pensarmos nisso, em vez de estarmos, digamos, num processo de nivelamento na distribuição planetária dos recursos e dos meios, estamos num processo, digamos, estamos nas mãos dos mercados, como agora se costuma dizer. Ou seja, estamos entregues a dinâmicas completamente descontroladas, porque os mercados são isso. Os mercados, no fundo, gerir o mundo do trabalho, o mundo da saúde, ou disto ou daquilo, é, no fundo, pormos a irracionalidade e, portanto, as simples mecânicas do funcionamento social, enfim, do orgânico da sociedade, acima daquilo que é a nossa capacidade de intervir nela. Isto põe a questão
da ideologia, ou seja, põe a questão de nós sabermos para onde queremos ir, de termos uma ideia daquilo que queremos fazer. E, de facto, quando nós vemos um governo como é o nosso, que nos está a roubar, porque o termo é este, o 16º, 14º mês, que era funcionários públicos e eram reformados, a roubar mais do que um salário aos trabalhadores do privado, destruir o Serviço Nacional de Saúde, ou a escola pública, ou a universidade pública, que no fundo são os instrumentos que permitem a mobilidade social, é a capacidade, digamos, o conhecimento que é possível e que o Estado, a República, devia facultar a todos, por forma a que cada um possa ir na vida tão longe quanto a sua ambição, a sua capacidade, a sua inteligência permitam. Deixa-me que eu te diga, este governo, com uma legitimidade formal de ter sido efetivamente eleito, está a destruir todo um país para criar um país novo ao sabor do seu sapato. E o seu sapato é o sapato do rico. Essa legitimidade formal desapareceu no momento em que eles não foram cumprir aquilo para que se propuseram governar. Portanto, eu custa-me ouvir falar de legitimidade formal em relação a este governo, porque este governo tem também uma ilegitimidade formal. Porque foi eleito para fazer outra coisa. Eles propuseram-se fazer outra coisa. Portanto, diferente daquilo que estão a fazer. Mas completamente diferente. Basta ouvir aquele relambório das citações do Passos Coelho antes das eleições, em que dizia que não iria fazer tudo o que está agora a fazer com o maior descaramento, a maior desfaçatez. Portanto, este governo está ferido de uma ilegitimidade absoluta, formal e não formal. Portanto, não tem apoio das pessoas, quer dizer, e a rua, que é a forma pior até de manifestar pior em termos de democracia representativa, mas é uma forma legítima e eloquente de mostrar o desacordo. Portanto, eles não têm, caíram, digamos, hoje a gente não fala com ninguém, eu não falo com ninguém que me diga este governo está a fazer o que deve, e tem essa ilegitimidade formal, que é não estar a cumprir com aquilo que disse que ia cumprir. O que aconteceu eles estão a promover o desemprego, a redução da remuneração do trabalho, o decréscimo do valor do trabalho. E estão a fazer isso dentro de um programa que é ideológico, que é no fundo, o programa de que a Merkel falava ontem ou há 2 dias na Alemanha. Estão a diminuir o valor do trabalho, que é para podermos concorrer com os chineses no tal mercado planetário. No fundo, nós fizemos aqui uma conversa onde conversámos, portanto, precisamente sobre isso. Aquilo que nós estamos a pagar nesta altura, e é uma fatura elevadíssima, foi a nossa incapacidade de gerir o aumento brutal de produtividade que conseguimos ter nos últimos 40 anos. Portanto, hoje a industrialização suportada pelos meios digitais aumentou de tal forma a produtividade que temos que pensar num mundo novo com menos horas de trabalho para cada um. Tem que ser isso. Há aqui uma coisa... Senão vamos ter um mundo de desempregados, não é? Repara, o desemprego serve precisamente para isso, para eu poder negociar baixo preço de saldo do valor do trabalho. Luís, em função daquilo que estás a dizer, a minha ideia é que esse aumento enorme de produtividade que se veja pode vender-se à China. Mas para se vender à China, como eles têm ordenados baixos, nós temos de embaraçar os produtos cá. E para os embaraçar os produtos cá, temos de pôr os trabalhadores e a classe média a ganhar pouquíssimo ao nível da miséria que a maior parte da China tem. E assim somos competitivos para vender para a China e para a Índia. É a única forma. Mas nós devíamos estar a partilhar os recursos e os meios. Não é? Isso é que devíamos estar a partilhar com toda essa gente, que é uma multidão. Mas isso seria dentro de uma economia e de uma visão do mundo multilateral que esta gente não tem. Da multilateralidade. Agora, o Obama tem essa visão. O bem-estar das pessoas, que não se limita a ver nas pessoas, de facto, uma mão de obra
que vai gerar maior ou menor dinâmica económica por força da maior ou menor produtividade que tenha. Eu gostava agora de chamar a atenção para o discurso da Jonet, da dona Isabel Jonet. Parece que ele se integra dentro disto que tu estás a dizer. Integra, porque no fundo não se está a querer construir uma sociedade que nos confira direitos e direitos sociais, portanto, está-se a querer construir uma sociedade onde uma multidão de pobres, de gente esfomeada, de gente sem sítio para dormir, de gente sem condições para viver, vai andar à míngua a pedir esmola às jonês deste país. Não é que vão continuar a viver bem. Mas eu penso que, se calhar, podemos deixar para outro programa, para outra conversa, porque já o tempo vai adiantado, ao que me parece, tratarmos dessa coisa. Agora, é completamente diferente. Eu, pelo facto de existir, de ser português, de ter feito os meus descontos como trabalhador, etc., ou de estar a fazer os meus descontos como trabalhador, etc., para o sistema de segurança social, portanto, ter direito a ter essa assistência na doença, a educação, portanto, a instrução para os filhos, ou para os adultos também, porque a reciclagem e a educação permanente também devem ser preocupações do Estado. Portanto, o que nós queremos, de facto, e isto aqui é uma questão ideológica de fundo, não é menos Estado, como nos andam a dizer, é melhor Estado, melhor Estado. Portanto, não são menos deputados, são melhores deputados, não é menos ministros, é melhores ministérios. Tudo isto a gente quer é que funcione. Mas isso é uma grande transformação da mentalidade portuguesa, claro, que tem séculos de arrastamento e que se foi acentuando com não sei quantos centenas de anos de Inquisição, outros 50 anos do período do fascismo e agora estes 30 anos de águas moles que não era carne nem peixe. E tudo isso resultou nisto. Mas a questão não é só portuguesa. Eu continuo a chamar a atenção para que a questão é planetária. A gente o que quer é mais república. Eu diria assim. Mais república quer dizer mais governo que tenha em conta, que ponha à frente de tudo o interesse comum e não o interesse dos privados. Ora bem. Exatamente o contrário do que estes governantes andam a fazer. Que tem a tal perspectiva liberal do menos Estado. E a gente está a ver onde é que está o menos Estado. É mais Estado para cobrar impostos, mas menos Estado para prestar serviço. Deixa-me dizer-te que, nesse contexto que estás a referir, ainda bem que o Mitt Romney foi vencido nos Estados Unidos porque ele era um dos arautos desta política. E a vitória do Obama é a derrota também da senhora Merkel. E ela agora vai ter que se entender entre o Atlântico, entre o Atlântico americano e o Atlântico europeu, que não estão os dois a bater da mesma forma. Embora na Europa haja o senhor Hollande, que já se percebeu que também já está um pouco diminuído por causa da conjuntura em que o anterior dele lhe deixou. Estão em concorrência com a Europa e, portanto, também não há aqui o jogo de interesses, aqui também não é muito claro. Embora as posições ideológicas sejam as do Obama mais próximas daquilo que é a perspectiva europeia. Sim. Mas podemos deixar estas pontas soltas para outra conversa. Ok, Luís. Eu só queria terminar dizendo, a propósito da senhora Isabel Jonet, que há uma tentativa de tornar o país numa espécie de tirar o Estado e transformá-lo numa conferência de São Vicente de Paulo, em que se dá às pessoas arroz e batatas e leite e elas vão agradecidas. A sopinha dos pobres é a sopinha dos pobres. É a sopinha dos pobres, exatamente. Se não nos pomos a pau, é nisso que a gente vai cair. Ok, Luís, obrigado e muito boa tarde. Este é o programa quinzenal Vidas Alternativas, em www.vidasalternativas.eu. O Vidas Alternativas desta vez tem um entrevistado especial. Um entrevistado que é especial porque viveu muitos anos nos Estados Unidos e também porque onde ele viveu esteve preso outros tantos anos, que ele nos dirá quantos foram, numa penitenciária destas de alto risco ou de alta reputação pela forma como são tratados lá os presos, e também esteve muitos anos no solitário, ou seja, isolado numa cela.
O seu nome é Joaquim, é um homem de cerca de 50 anos, portanto estamos a falar de um homem bem novo, que gastou uma grande parte da sua vida nos Estados Unidos porque saiu fora da lei de acordo com as suas convicções sociais e humanas. Obrigado, Joaquim, por ter vindo ao Vidas Alternativas e ter vindo aqui falar connosco, e diga-nos lá, conte-nos lá como é que isso se passou e o que é que você passou nas penitenciárias americanas. Obrigado pela oportunidade de falar. É uma história um bocadinho complexa, mas eu era muito radical na minha juventude. Meti-me em ações diretas. Isso ultimamente levou eu a ser apanhado pela lei e a ser perseguido nos tribunais. Os meus cúmplices colaboraram com as autoridades, eu recusei a colaborar. E, como consequência disso, eu acabei com uma sentença de 30 anos, enquanto deles foram só 5 anos. Eu entendia que tinha uma dívida à sociedade, mas achava que a pena tão mais severa só porque eu não colaborei com as autoridades não era justa. E disse às autoridades que quando os meus cúmplices fossem libertados, que eu também... Autolibertaria. Por causa disso, eles mandaram para uma penitenciária de alta segurança, onde eu tive os 5 anos que os meus cúmplices cumpriram, e quando eles foram libertados, eu cavei um túnel debaixo da parede e escapei. E depois escapado, como depois de escapado, e houve muitas aventuras, não é? Como pode imaginar, foi uma coisa... Você era um fugitivo permanente. Era um fugitivo escondido. Pois, era um fugitivo escondido, mas nem chegou a isso, porque foi de imediato, foi a coisa da busca. Nós éramos, porque não fui só eu, havia mais 5 indivíduos que foram comigo. Que escaparam comigo, éramos 6, e foi uma coisa muito grande na TV lá e na média toda. E éramos muito perigosos, mesmo que eu não tenho violência nenhuma e não houve violência nenhuma envolvida no escape. Portanto, você, quando foi preso da primeira vez, não foi por nenhuma violência feita contra cidadãos ou contra homens, mulheres, etc. Nunca houve um ato de violência. Era outra... Qual foi a acusação que pendeu sobre si? A minha acusação... A minha ideia nessa altura era de tirar o dinheiro dos ricos e passar aos pobres, meio pô-lo simplesmente... Uma espécie de Robin Hood. Pois, então... Mas de acordo com convicções políticas. Pois, claro. Não era para si o dinheiro. Não era a mim. Eu claro, também estava a viver desses mas era a maior parte do dinheiro... ia todo para as pessoas na área onde viviam, ninguém tinha dinheiro nenhum, e foi essa a razão porque eu não tinha advogados depois para me defender e tudo isso. A maior parte das pessoas com este tipo de crime saem de uma maneira mais fácil, não têm sentenças assim tão severas, mas porque eu não tinha dinheiro nenhum, tinha dado o dinheiro todo, acabei por me ter que defender a mim próprio. Eu ganhei os primeiros 14 casos, eu ganhei, mas porque havia muitos. Foi uma questão, eventualmente, eles encontraram-me culpado e deram-me bastante. De acordo com aquilo que a conversa tivemos previamente, você desarmadilhava seguranças dos bancos ou das instituições onde havia dinheiro para depois poder lá ir com os seus cúmplices à noite e tirar o dinheiro, e que depois vocês davam à organização que o distribuíam. Pois, era mais ou menos assim. Nós passávamos por uma área, um condado, decidíamos quais eram as grandes superfícies, por exemplo, que íamos atingir, que íamos assaltar aliviar de dinheiro. E eu ia lá, quando eles estavam abertos, via que tipo de sistema de segurança que eles tinham. Depois disso, quando eles fechavam usualmente às sextas, sábados e domingos, porque eles guardam o dinheiro nesses dias nos cofres, eu ia lá, desmantelava os sistemas de segurança e abria os cofres por métodos mecânicos. Nunca usámos explosivos, não era nada assim. Sim, agora é que se usa. Nessa altura também se usava, mas isso era uma coisa muito... Portanto, nós não danificávamos nada, e não mais que isso, era os cofres. O dinheiro é que voava. E o dinheiro voava. E depois voltámos lá à área onde nós vivíamos, e as pessoas já sabiam, vinham lá, diziam-nos o que é que precisavam de dinheiro para isto, para comprar fraldas às crianças, para comprar comida, para pagar esta conta, e nós não dávamos o dinheiro diretamente às pessoas, porque havia muito uso de drogas e coisas assim. Portanto, o que nós fazíamos era... Ou comprávamos as coisas, ou dávamos alguém com eles para pagar as contas, para que o dinheiro fosse usado realmente para... Bom, isso valeu-lhe 30 anos de cadeias, onde você acabou aqui de nos contar. E desses 30 anos, passou nas cadeias quanto?
passei no solitário. Na cadeia tive o tempo todo, mas no solitário tive 14 anos. O que é isso do solitário? Explique lá aos nossos ouvintes que não sabem bem. Ou melhor, têm a ideia que as pessoas estão numa cela sozinhas. Well, no solitário não é só estar sozinho, mas estás fechado numa sala que tem 6 pés por 12 pés, à volta de 2 metros por 4, e nunca sais dali. Podes sair, é suposto poder sair 1 hora por dia para ir a o que eles chamam canil, que é uma jaula onde tu estás sozinho e não tem paredes de concreto à volta, e só se vê o céu. Podes andar para a frente e para trás um bocadinho ali, mas isso acaba por nunca ser da maneira que acontece, porque eles demoram 15 minutos para sair, porque eles têm que te despir e passar por esta coisa humilhante de um processo de ver os orifícios todos do corpo e tudo isso, porque a maior parte das pessoas decide nem se pôr por isso, porque é um processo extremamente desumanizante. Portanto, estás ali fechado todos os dias, eles trazem as refeições, e ficas ali a olhar para as paredes e tentas não perder a cabeça. Não tem acesso a livros ou alguma coisa desses, aos jornais? Jornais provavelmente não. Depois de algum tempo tu podes começar, da maneira que é suposto trabalhar, tu podes ganhar privilégios, e esses privilégios podem incluir acesso a notícias, jornais de notícias, livros, até eventualmente ter uma televisão. Mas o problema é que isso nunca acontece assim, não é? Isso é o que é suposto acontecer. Mas não há ninguém que tenha vai conquistar esse. Algumas pessoas conquistam, eventualmente, depois de muito tempo, mas é usado para. É usado como. A possibilidade de ter esses privilégios é usado como uma ferramenta para te instigar, porque eles têm o processo. A ideia de pôr lá no solitário é de te quebrar, de tirar essa, seja lá qual for a tua ideologia, no sentido da resistência, tudo isso. Portanto, eles usam métodos psicológicos. Mas fazem tortura, ou é tortura psicológica ou é tortura física? Fazem tortura a todos os níveis. A mesma coisa que eles fizeram no Abu Ghraib, no Iraque, foi um caso muito famoso. Todos os métodos que eles usaram lá, eles usam no solitário. Já estavam praticados na América. Eles é de uma maneira mais sanatizada, eles têm mais tempo para cumprir essas coisas, mas usam todos esses métodos. Até um caso interessante, o Charles Grainer, que foi o gajo que foi condenado a 10 anos pelo que aconteceu lá no Abu Ghraib. Ele era o chefia dos polícias militares que estavam a fazer aquelas estruturas lá no Abu Ghraib, no Iraque. Ele era guarda na prisão, no solitário onde eu estava. Onde vocês estavam. E ele aprendeu aquelas técnicas todas lá. Mas as prisões nos Estados Unidos são privadas, ou esses funcionários são privados? Há prisões privadas, há prisões não privadas. Há muitas privadas, esta em que eu estava não era privada, mas claro que não é só a prisão em si ser privada. Todos os serviços são privados, os serviços médicos, os serviços de alimentação, os serviços de psicologia, tudo isso é privado. Portanto, há uma comercialização do sistema que completamente altera a razão de ser das prisões. Numa sociedade sã, a razão porque as prisões existem é para se renderem o menos necessárias possível, não é? Se as prisões estão a fazer o que devem saber, eles reabilitam as pessoas e há cada vez menos nos Estados Unidos não há reabilitação nas prisões? Não, eles não acreditam em reabilitação. Tem uns poucos de programas aqui e ali, mas eles não Portanto, a prisão é mesmo assumida no direito americano como um castigo, que as pessoas têm de penar, é punitivo. Enquanto que aqui na Europa temos uma intenção de reinserir as pessoas socialmente. Mas você disse-me também que nos Estados Unidos, tal como você esteve no solitário, havia 90 mil pessoas em solitário. 80 mil, no país inteiro há 80 mil pessoas no solitário. Há 2,5 milhões de pessoas na prisão e 80 mil no solitário. Os Estados Unidos têm 5% da população do mundo, a população total, e tem 25%, um quarto de todas as pessoas que estão na prisão no mundo estão na prisão nos Estados Unidos. Quer dizer, de toda a gente está na prisão no mundo inteiro. Um quarto, 25% dessas pessoas estão na prisão nos Estados Unidos. Isso tem a ver com a justiça americana, com o sistema de justiça ou com o comportamento social? Como é isso? Só se há alguma coisa má com a água, não é? Porque se as pessoas estão a beber água, estão-se a fazer comportar-se piores no resto do mundo, porque tem que haver outro motivo qualquer.
qualquer, eu acho, os Estados Unidos, as pessoas lá não são diferentes de qualquer outro lugar. Eu acho que há vários fatores. Há racismo, que é uma coisa muito... Então, portanto, muitos deles são africanos, são afros. A maior parte. Há o racismo e há o incentivo comercial. Há um incentivo para criminalizar mais e mais atos, para pôr as pessoas na prisão, porque há rendimento a ser feito isso. Portanto, também há outro incentivo, que é o de não reparar os problemas sociais que levam ao comportamento criminal, porque esse comportamento é necessário para manter esta indústria. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca, de certa forma, como nós dizemos aqui em Portugal. Absolutamente. Quase para terminar, você disse-me que também esteve numa prisão em que encontrou aquele célebre preso político americano, o Mumia. O Mumia Abu Jamal. E que estava no corredor da morte, nessa altura, da qual ele agora já saiu. Pois, a prisão onde estive no solitário era o Greene County, que era a prisão onde ele estava, e o corredor da morte era localizado no mesmo lugar onde era o solitário, onde eu estava. Os indivíduos que estavam no corredor da morte tinham um bocadinho mais acesso do que nós no solitário, mas eles também estão fechados na cela 23 horas por dia, claro, e à espera de morrer, que é uma situação muito pior do que eu me encontrava. Mas sim, conheci-o, vi-o lá, não tive muita oportunidade para falar com ele, porque isso é proibido, uma pessoa não pode comunicar diretamente, mas comuniquei das maneiras que nós desenvolvemos para isso, e fiquei muito impressionado com o tipo o caráter do indivíduo. É uma pessoa muito, muito humilde, que ajuda toda a gente que pode, é mesmo um indivíduo que destrói todos os estereotipos deste tipo de pessoa, que o sistema quer apresentá-lo como um gajo muito perigoso, assim, muito, sei lá, muito antissocial. Ele é o oposto disso, é uma pessoa extremamente decente. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Não sei se você quer passar alguma mensagem aos nossos ouvintes, alguma coisa que seja importante para que as pessoas comecem a compreender um pouco estas realidades sociais que têm importância também no respeito dos direitos humanos. Absolutamente. Se isto está a acontecer, se este tipo de tortura está a acontecer nos Estados Unidos como é parte da cultura institucional e até da cultura geral, como é que nós, nos países do Oeste, vamos convencer outros países a não torturarem e não usarem métodos assim tão bárbaros, quando as pessoas nesse país sabem o que é que está a passar ali, não é? Nós não temos qualquer direito moral se nós não começarmos a limpar a casa primeiro, antes de falar dos outros. Muito bem, obrigado pela conversa que aqui tivemos. Esperemos que ter para os nossos ouvintes aberto um pouco os olhos para estas realidades que infelizmente nos escapam no nosso dia-a-dia, particularmente tão preocupados que andamos com a crise, sendo que quem está preso ainda sofre mais a crise, apesar de tudo. Ouça o Vidas Alternativas em www.vidasalternativas.eu. Chegaram finalmente a Portugal os genéricos de alta perfumaria. E se quer chegar a eles para andar perfumada ou perfumado com preços muito competitivos, não deixe de nos contactar e ir visitar a nossa página no Vidas Alternativas. E mais uma vez cá estamos com a Natasha Amaro, do MDM, e ela certamente vai nos contar as múltiplas iniciativas que o MDM vai tomando ao longo do mês, ao longo dos semestres, ao longo do ano. Vamos ver o que é que ele fez por estas alturas em que as mulheres estão a ser tão atacadas a diversos níveis. É verdade, António, as mulheres de facto estão debaixo de fogo, diria eu, com todas as medidas que estão a ser implementadas e as que estão a ser previstas para os próximos meses. Como eu disse no programa anterior, o MDM, no dia 8 de novembro, saiu à rua, um pouco por todo o país, nos seus vários núcleos, para um protesto de rua, um protesto de mulheres, a que chamamos o tempo de luta das mulheres é hoje e agora, e nesse dia 8 de novembro, nessas iniciativas de rua que desenvolvemos, pretendemos, por um lado, chamar a atenção para a situação das mulheres em Portugal, atualmente, com toda esta crise que estamos a viver, com todos estes problemas que estamos a viver, mas, ao mesmo tempo, também denunciar as propostas que constam deste Orçamento de Estado para 2013, que, do nosso ponto de vista, vão ainda agravar mais esta situação dura que as mulheres atravessam hoje em dia. Este dia 8, as mulheres que estão na rua
em Braga, no Porto, em Aveiro, em Viseu, em Lisboa, em Faro. Ainda noutros dias seguintes estiveram na rua em mais alguns sítios, em Setúbal, na Baixa da Banheira, mais algumas zonas, e portanto estas ações de rua pretendiam convidar outras mulheres a estarem connosco, a darem-nos a sua opinião, a escreverem connosco uma carta coletiva de mulheres, mulheres que sonham, que desejam, que lutam por um país onde se possa viver melhor, por um país onde se possa viver com dignidade. Esta carta gigante, digamos assim, era dirigida ao Governo, aos deputados, ao Presidente da República, à Sra. Presidente da Assembleia da República, e nesta carta pretendíamos expor as nossas exigências, as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas evidentemente também as nossas expectativas, as nossas esperanças relativamente ao futuro. Esta carta coletiva, que foi escrita a muitas mãos em várias zonas do país, de formas muito diversas, foi recolhida, digamos assim, foi concentrada e foi dado conhecimento à Sra. Presidente da Assembleia da República, pedindo-lhe que transmitisse aos deputados estas expectativas, estas ansiedades, estas exigências das mulheres portuguesas pela mão do Movimento Democrático de Mulheres. A Sra. Presidente da Assembleia da República fê-lo, portanto divulgou junto dos grupos parlamentares a informação fundamental, digamos assim, dessa carta gigante de protesto, e o MDM irá entregar nos próximos dias, pessoalmente na Assembleia da República, o original, digamos assim, dessa carta escrita a muitas mãos à Sra. Presidente da Assembleia da República, como uma forma, digamos, simbólica de sermos portadoras da voz, das intenções e das expectativas de muitas mulheres de todo o país. Esta é uma das iniciativas que nós temos estado a desenvolver e que iremos, digamos, continuar nos próximos dias, mas gostaria também de falar de uma outra iniciativa. Era isso que eu lhe ia perguntar, para falar da outra. Porque há uma que vem aí, esta já foi. Mas é importante para as pessoas. Está a decorrer, mas está a terminar, digamos assim. Mas gostava de falar de uma outra iniciativa que vamos realizar no dia 24 de novembro, em Montemoro Novo, no Alentejo. É um colóquio integrado no ciclo Mulheres e Ciência, que é um ciclo que o MDM iniciou no ano passado com um conjunto de atividades em Moura, em torno da energia solar e de outros temas que têm a ver com a ciência. O objetivo deste ciclo é integrar esta dimensão feminina, digamos assim, na discussão de matérias que têm a ver com a ciência. A intenção é aproximar o mundo da ciência e as cientistas, digamos assim, da discussão que é feita numa organização como o MDM em torno das questões das mulheres e, ao mesmo tempo, também levar a ciência e os temas da ciência às mulheres do MDM. Esta iniciativa, este ano, é um colóquio em Montemoro Novo, como já disse, no auditório da Biblioteca de Montemoro, no dia 24 de novembro, às 14h30, e tem como título Novas Formas de Agricultura, Impacto no Desenvolvimento Local Sustentável e na Vida das Mulheres. Este colóquio terá algumas cientistas convidadas que irão fazer a apresentação de alguns trabalhos que têm estado a desenvolver nesta área, nesta matéria. É evidente que a escolha não só do tema, como do local e mesmo das intervenientes não é inocente, não é? Desta vez o ciclo Mulheres e Ciência virou-se, digamos assim, para as questões da agricultura, as questões do desenvolvimento local e o impacto que estas coisas todas têm na vida das mulheres, que, como sabe, como calcula, é bastante grande, e numa terra alentejana, numa terra profundamente agrícola ainda, e que tem muitas mulheres que se encontram diretamente ligadas a esta questão do desenvolvimento local sustentável e, ao mesmo tempo, tentar despertar, digamos assim, o interesse, já existe em muitos sítios, mas ainda não está generalizado, para as tais novas formas de agricultura. Eu acho muito bem essa questão de abordar a agricultura, até porque nós cada vez mais estamos dependentes do exterior e é importante que a nossa agricultura se comece a movimentar. Infelizmente, graças a medidas muito erradas que foram tomadas nestes últimos 20 anos e que, aliás, diga-se passagem, o PCP sempre denunciou.
sempre desde o princípio, tanto no que toca à agricultura como no que toca às pescas. Isto, se a minha memória não me trai, provavelmente também noutras áreas, mas nestas pelo menos lembro-me. Também na metalomecânica, já agora também me lembro que também tem denunciado. Mas eu pergunto-me, nesse profundo Alentejo, em que as mulheres trabalham tanto na agricultura, se essa perspectiva da ciência tem impacto, se as mulheres agricultoras, que são provavelmente de cultura não muito elevada, se conseguem fazer as conexões entre uma coisa e a outra. Eu acho que a questão que a agricultura colocava relativamente à agricultura é evidente que tem sido abordada por vários partidos políticos ao longo dos anos. É absolutamente incontestável a situação que vivemos atualmente, que decorre evidentemente da PAC, da Política Agrícola Comum da União Europeia, e de todas as obrigatoriedades que essa PAC nos trouxe e que foi sucessivamente aceite pelos vários governos que tivemos até hoje, mas de facto aqui o MDM, como organização de mulheres, como movimento de opinião, como movimento de mulheres, o que pretende é uma aproximação entre, por um lado, as mulheres cientistas que trabalham, que investigam, que desenvolvem questões ligadas, neste ano, neste caso, à agricultura, e, por outro lado, mulheres locais que trabalham na agricultura, mulheres agricultoras, mulheres ligadas profundamente ao desenvolvimento local sustentável, e que nós pretendemos neste colóquio que se conheçam, que se ouçam, que troquem experiências, que se aproximem, e seguramente isso acontecerá. Noutras iniciativas, e inclusivamente até dentro deste ciclo das Mulheres e Ciência, tivemos essa oportunidade anteriormente, isso já aconteceu anteriormente. Aliás, talvez a parte mais interessante e mais enriquecedora deste tipo de iniciativas do ciclo Mulher e Ciência, porque de facto as áreas que podem parecer à partida tão afastadas e tão profundamente desligadas, é possível ligá-las, e as pessoas encontram pontos de convergência e pontos de entendimento, por muitas diferenças que tenham do ponto de vista de percurso pessoal, académico, de experiência, de vida e de tudo mais. Portanto, é possível esse patamar, mais que não seja porque estamos a falar de mulheres, estamos a falar de problemas e questões que se colocam às mulheres na sua vida, e, portanto, teremos seguramente muito a aprender umas com as outras. Diga uma coisa, relativamente a essas áreas em que agricultura é que se faz na área deste município? Não sei, António, mas poderei dizer depois do dia 24. Está bem. Espero aprender bastante. Sim, com este colóquio, e ter a oportunidade também, porque eu não sou dessa zona do país, portanto ter a oportunidade também de aprender um pouco mais, não só relativamente às mulheres cientistas que irão participar, às investigadoras que irão participar e que irão trazer-nos os seus trabalhos, mas também relativamente às mulheres agricultoras daquela zona, que nos tragam, digamos assim, informação exatamente sobre o que é que trabalham, sobre que tipo de culturas é que trabalham e que problemas é que enfrentam no seu dia a dia. Diga uma coisa, essas senhoras que são cientistas, que são investigadoras em laboratórios, são engenheiras agrícolas? São investigadoras em laboratórios. Sim. E a que áreas é que elas trabalham? Das sementes, das inseminações das sementes? Não lhe posso precisar, eu não tenho o programa comigo, não lhe posso precisar. Sei que há um espectro bastante diversificado. Por exemplo, eu lembro-me que o ano passado, no último ciclo, quando fizemos um conjunto também de intervenções em Moura no ano passado, tínhamos temas muito diversos. Lembro-me, por exemplo, uma investigadora que apresentou o seu trabalho, que era na área do estudo do arroz, das várias espécies diferentes que existem de arroz em Portugal, que tipo de culturas existem, qual a sua produtividade, quais as suas características fundamentais, as espécies autóctones, os principais problemas que enfrentam do ponto de vista de produção, de pragas, enfim, um estudo imenso que aquela investigadora, concretamente, estou a pensar numa pessoa concreta, fez relativamente a uma coisa específica, neste caso o arroz. Diga uma coisa, devido à experiência... Não sei o que nos reserva o ciclo este ano, mas depois, com certeza, teremos a oportunidade de ouvir aqui falar sobre isso. A experiência do ano passado, que é aquela que você tem o saldo, digamos assim, quantas pessoas movimentou mais ou menos lá na terra onde isso se deu? Foi muito interessante, porque no colóquio que foi realizado,
estiveram, que foi na Escola Profissional de Moura, estiveram cerca de 30, 40 pessoas, talvez, no colóquio. Antes disso, as investigadoras, as oradoras do colóquio tiveram a oportunidade de reunir, de visitar a escola e de reunir com algumas turmas, uma parte bastante interessante. Outra parte do programa teve a ver com uma visita que realizámos à central que existe de energia solar, que é a maior da Europa, lá em Moura, que também foi uma visita bastante interessante e que aprendemos bastante. Aprendemos nós do MDM, aprenderam as investigadoras convidadas que também não conheciam aquele projeto e a dimensão enormíssima que tem aquela empresa, não é? E a produção solar de energia solar que ali existe. E por outro lado, tivemos ainda uma outra presença, essa do ponto de vista de pessoas que tocámos muitíssimo maior, que estava a decorrer nessa altura uma feira da agricultura e das indústrias locais, e a Câmara Municipal cedeu-nos um espaço nessa feira onde tínhamos montado um conjunto de informações muito vastas sobre o MDM, sobre as várias iniciativas e, logicamente, também sobre o ciclo que tínhamos a decorrer na mesma altura lá e, portanto, durante a feira, durante os vários dias da feira, foi possível contactar algumas centenas de pessoas, o que também teve bastante interesse para o MDM. Vamos acabar aqui a nossa conversa MDMica e voltamos para outra semana, daqui a 15 dias, porque eu tenho a certeza que vocês vão ter muito que contar, tanto destas iniciativas como das outras que, entretanto, vão tomando por todo este país, numa altura que é tão difícil para toda a gente e particularmente para aqueles que são mais fragilizados, que são também, neste caso, e não só as mulheres. E assim chegamos ao fim de mais um Vidas Alternativas. Esperemos que vos tenham agradado. Desejo-vos a todos uma boa semana. Muito obrigado.